vocês e eu louvo a Deus por estar aqui. Antes de começar, eu vou pedir para passar um vídeo, né, para mostrar o trabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil, assim que eu me formei, e depois vou explicar um pouquinho. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei. Faça tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça tua vontade. Amados, esse é o trabalho que eu tenho feito. É muito trabalho, então eu só escolhi alguns vídeos a dedo. Eu trabalho com adolescente na Igreja Presbiteriana de Vila Nilo. Comecei o ano passado. E também estou trabalhando num projeto de construções de templos lá em Angola. E esse projeto que eu vou apresentar para vocês. E quem Deus tocar no coração, ali vai comigo para Angola, trabalhando comigo em oração, em apoio, em tudo mais. Ali vai, pode colocar o projeto ali. Tá. Esse aqui é o nome do nosso projeto. Eu sempre vou falar nosso projeto, porque vocês vão comigo. O projeto é Consolidar e está baseado lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. A apresentação. Eu sou a Felizmina Carmona Faria. Eu vou ficar um pouquinho aqui na apresentação. Eu tenho 32 anos. Eu estou no Brasil desde 2019. Quando eu cheguei aqui no Brasil, vi simplesmente fazer o curso de teologia lá no IBEU, no Instituto Bíblico Eduardo Lene. Então, me formei em 2023, vim para cá, para São Paulo, e estou na Vila Nilo. E a minha conversão, eu fui alcançado em 2011. Foi ali que Deus me alcançou. No mesmo ano que o meu pai me consagra para me ser curandeira, para quem sabe, a Angola, a África, tem muita tradição. E a minha família, ninguém é cristão. Eu fui a primeira a ser alcançada. E como primeira filha, meu pai queria que eu fosse curandeira, porque ele era curandeiro, né? E queria que eu fosse curandeira. Então, no mesmo ano, um mês depois que ele me consagra, o Espírito Santo me resgata. Eu não tenho muito tempo para explicar. Essa biografia vai explicar tudo. Eu vou dar só isso aí. E vocês podem ler a história completa neste livro, que podemos enfrentar por amor a Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo me resgata no mundo das trevas, para o meu pai foi uma afronta. E sendo essa afronta, a minha família toda se reúne.
E essa família se reunindo, que é a minha família, minha mãe chega para mim e diz assim: maldita a hora que eu te nasci, maldita a hora que eu te coloquei nessa terra. Porque se eu soubesse que um dia você iria se desviar dos caminhos que nós te criamos, para você adorar um Deus desconhecido que a gente não conhece, eu nunca iria nascer você. E eu olhei para minha mãe e eu disse: a senhora não sabe o que está dizendo. Ela disse: ainda tens coragem de me responder? E o meu pai olhou para mim e diz assim: você só tem duas opções nesse exato momento, porque o Deus da sua vida sou eu, e quem determina a sua vida sou eu. Então, as duas escolhas que você tem é: ou você abandona esse Deus que você disse que encontrou e te transformou, e você permanece sendo nossa filha, ou você deixa de ser a nossa família e continua seguindo esse Deus. Eu olhei para o meu pai, olhei para a minha mãe. Gente, eu só tinha 2 meses de conversão. 2 meses de conversão. E eu lia a Bíblia, eu estou resumindo. Eu li a Bíblia, aprendi a ler a Bíblia nas madres, porque eu estava para ser freira. Aos meus 8 anos, meu pai me levou para a casa do meu tio para me estudar. E na casa do meu tio, eu fui maltratada, sofri muito. Com 9 anos de idade, eu já queria ser uma prostituta para me sair da casa da minha família, para me ter alguma coisa, ter um sustento, porque eu sofria. E o meu pai não queria me buscar na casa do meu tio, porque, segundo ele, eu tinha que estudar para que eu trabalhasse para ele. Então, quando eu volto em casa, aquele sofrimento todo, meu pai queria me levar para a casa de um amigo que tinha um filho da minha idade, mas que fosse um amigo rico, e esse filho, mesmo que me engravidasse, para ele não teria problema nenhum, o importante era a riqueza para mim, gerar riqueza para ele. Então, foi nesses conflitos que eu disse: quer saber? Eu já tive uma decisão da minha vida, eu vou ser freira. Ali eu fui no padre, pedi para mim para a casa das freiras, fiquei nas freiras, o meu pai me seguiu nas freiras, fez confusão com as freiras, pediu para que as freiras me expulsassem, e ali a minha vida estava uma tragédia. E num dia desse, depois de tanto sofrimento, eu disse: Deus, aos 17 anos, se o Senhor existe, na verdade, como todo mundo diz que existe um Deus, eu gostaria que me desses a paz, para me ter uma paz. Transforma a minha vida, me dê a paz. Ali eu estava ouvindo rádio, o meu primo muda canal da rádio, e ali um pastor diz na rádio: você que é jovem, que nesse momento estás a passar por luta e dificuldade, Deus está de braços abertos para te receber, mudar a tua vida e te dar a paz que excede todo o entendimento. Eu disse: essa paz que eu preciso. Ali procurei a igreja, era distante. Quando encontrei a igreja, comecei a frequentar a igreja. Nos 2 meses, eu ia na igreja escondida, porque eu era coroinha, eu trabalhava com os padres e tudo. Eu trabalhava nas missas mais importantes, né, que tem na igreja católica. Então, meus tios eram catequistas. Então, eu tinha que ir nas escondidas no culto, nos cultos. 2 meses não deu para esconder. Por quê? Porque a luz do Senhor não dá para esconder debaixo de uma mesa, né? Sempre brilha. Ali minha família começou a ver a mudança, a transformação. Ali eu tive que falar a verdade. E o meu pai a minha família, meus tios, todos se reuniram, me mandaram escolher. Eu disse para eles: pai, mãe, eu escolho Deus, porque não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu primeiro. Então, se for para mim ser expulsa de casa, perder a família, eu prefiro perder a família, ser como uma mendiga, se for para comer no lixo por Cristo, assim eu farei. Fui expulsa de casa, uma senhora me acolheu na casa dela, e eu fui ali acompanhada sendo discipulada por um pastor, e ficou um bom tempo. Meus pais disseram que se arrependeram, que eu tinha que voltar em casa, com uma condição: não poderia morrer ninguém e não poderia adoecer ninguém. Que se morresse alguém, eu era a bruxa da família, que fiz um pacto com Deus, porque o meu Deus tinha mais poder que eu. E se alguém adoecesse, eu é que estaria fazendo essa macumbaria, essa feitiçaria para matar os meus irmãos e sacrificar para Deus, porque eles pegam a passagem de Abraão, quando Deus pede Isaac, né?
E eles disseram que Deus pode me pedir um familiar que eu mais amo para me sacrificar. Ali eu voltei para a casa dos meus pais e aquilo foi um tormento. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles faziam tudo para que eu desistisse da minha fé em Cristo Jesus. Chegou o momento que meu quarto pegou fogo, eu perdi tudo. E a minha mãe chegou para mim e disse assim: abandone esse Deus e que nós vamos restaurar o seu quarto e te ajudar, te dar a vida que você precisa, comprar roupa para você. Eu disse: mãe, não, eu não abandono meu Deus. Como Deus é bom, eu fiquei sem roupa e as coisas foram apertando. Não tinha nem mesada e não tinha nem dinheiro. Comecei a trabalhar e não dava para trabalhar, estudar ao mesmo tempo e fazer outras coisas. Eu disse: Deus, me dá uma pausa, por favor. Eu fazia um domingo ia na igreja, outro domingo não. Um domingo ia na igreja, outro domingo não. E Deus disse: não foi para isso que eu te chamei. Minha mãe teve 2 gêmeos, 2. E um dia desse, eu cuidando dos meus irmãos, estava estudando para a prova final, isso em 2015, e o meu tio veio, pegou as crianças para ir brincar. E levou as 2 crianças no poço. E uma das crianças, eles tinham 1 ano e 3 meses, uma das crianças pegou a bacia para tirar água no poço e caiu no poço e acabou morrendo. Ali, a minha mãe e minha família toda chegaram, os vizinhos, me colocaram sentada ali, todo mundo, e falaram: olha o Deus que ela busca. Ele pediu para sacrificar o meu filho e disseram: ressuscita essa criança ou você morre aqui hoje juntos, vai ser enterrado com essa criança. E eu orava a Deus desesperada para Deus ressuscitar o Josué. Deus, por favor, ressuscita essa criança. E todo mundo ali querendo me apedrejar, que eu assassina, sacrifiquei meu irmão para Deus, para me ser rica. E que Deus é esse que te pede matar o seu próprio irmão e para ser rica e tudo mais? Eu olhei para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família, eu não tinha nem o que dizer. Ali foi o enterro, terminou o enterro, a família toda se reuniu, mandaram a minha mãe escolher. Agora não é você que vai escolher, é a sua mãe. Você tem que escolher entre a sua filha assassina que matou seu filho para Deus ou a família. Caso você escolha a sua filha, você já não faz mais parte da família. E se a tua filha permanecer na família, você já não vai ser mais, não vai fazer mais parte da família. A minha mãe disse: me dê um tempo. Minha mãe chegou para mim e disse assim: a família se reuniu, me mandaram escolher entre você e a família. Mas eu não tenho como escolher uma assassina que matou meu filho. E o que é que você quer? Temos uma outra opção. Você abandonar esse Deus que te mandou sacrificar o seu irmão? Para de ir na igreja, nem na católica, não precisa ir, fica em casa e você vai ser recebida de novo na família. E eu disse para minha mãe: mãe, não fui eu que escolhi Deus, foi Deus quem me escolheu. Eu quero permanecer diante desse Deus. Eu prefiro ser riscada na família, não ter família, mas ter um pai que sempre vai cuidar de mim. Ali fui expulsa de casa, sendo espancada. E ali saí de casa, fui para a cidade do pastor Antônio Ngula. E ainda não conhecia ele, no Cuné, né? Ali eu fiquei no município, eu não tinha família. E eu fiquei numa casa abandonada, dormindo por cima de blocos e pedras, indo atrás do administrador para pedir ajuda de comida, cobertas para me proteger do frio. Uma casa abandonada, cheia de ratos e barata, e não ter o que comer. E fiquei nessa casa durante 2 anos. E eu orando: Deus, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim: teu pai é prefeito, tua mãe é uma empresária, e você dorme nessas condições por causa desse Deus, e você está equivocada. Por que você não volta para a sua família e vai de vez em quando para a igreja, adora esse Deus na metade, não se entrega por completo? Eu disse: não, eu quero adorar meu Deus por completo. E uma das passagens que sempre me colocou firme diante do Senhor, em meio às lutas e dificuldades, para não desistir, é Lázaro, o pobre. E eu sempre dizia para as pessoas: se for para mim morrer como Lázaro, o mendigo, eu vou estar no céu de Abraão. Eu prefiro morrer mendiga, sem ter o que comer,
ficar 2 dias ou 1 dia sem comida, de que abandonar o meu Deus. Ali, um dia desse eu fui num culto, eu disse, Deus, eu trabalhava lá como capelã, nos hospitais, e estava preparando um outro projeto para começar a trabalhar no presídio e nas escolas. Ali nesse trabalho, eu vi que eu precisava de capacitação, precisava mais de estudo, mais entendimento, e eu procurava uma igreja séria que me acolhesse. E ali, em 2017, abriu uma igreja presbiteriana no Cunene, e essa igreja onde o pastor Ngula é pastor. Ali eu fui para a igreja presbiteriana, conheci o pastor, e eu disse para o pastor, eu queria que o Senhor me ajudasse, eu quero me formar em teologia para me ter mais conhecimento. Ali eu fui para a igreja presbiteriana, me tornei membro da igreja presbiteriana, e fui orando e pedindo a Deus para que Deus me ajudasse e me desse abrisse uma porta para mim fazer teologia. Ali veio os missionários, e nesse missionário foi o Murilo, e a Elisa, o João, e vinha o Daniel, de Manhaçu. Daniel não é missionário, foi um jovem que foi para lá também, para visitar Angola. E nessa conversa que nós estávamos a ter, no dia desse, o Murilo foram lá dar aula para as crianças, né? E o Daniel ficou, estávamos a conversar, e eu contei um pouquinho da minha história para o Daniel, e o Daniel disse, eu tenho o lugar exato para você ir. Eu disse, tem? Disse, sim, tenho. IBEL. Ele disse, a minha prima está fazendo o IBEL, eu vou entrar em contato com a minha prima, para minha prima falar com o reverendo Roberto, para ver se te dá uma bolsa de estudo para você ir para o IBEL. E assim foi, consegui a bolsa de estudo. Na hora de vir para cá, não tenho apoio para vir para cá, eu tive que ligar para os meus pais, fazer chantagem. Eu vou apresentar o projeto, tem alguns desafios ali. Em Angola, a mulher, depois dos 15 anos, tem que fazer fico. O que é o fico? O fico é uma tradição que é feita só mais para os Nhanekaumbi, que sou eu, Nhanekaumbi e Ombundo. E a menina é agarrada, é trancada num quarto durante 7 dias, não pode ver ninguém. E é feito um ritual ali, e depois faz uma festa. Essa ali é a herança de uma mulher como Nhanekaumbi, que sou eu. Essa festa, ali tem roupa, tem panos e tudo. E depois o casamento, eu tenho o alambamento, né? O dote. Então, no meu dote, o noivo traz o dote para a família, e a família vai dar o dinheiro ou para mim comprar minha mobília, minhas coisas de casa. Então, eu liguei para o pai, eu disse, pai, eu sei que a gente não está bem, mas eu preciso da minha herança do casamento. Ele disse, a gente falava que você é endemoniada e você estava possessa. Agora nós confirmamos que você está endemoniada mesmo, está mesmo possessa. Como é que você não tem noivo e você pede a sua herança do dote para você viajar para o Brasil? Quem vai te levar no Brasil? Se eu, teu pai, nunca fui no Brasil, quem disse que você vai para o Brasil? Eu disse, sim, pai. Contei para ele, deu o número do pastor Ngula, falou com o pastor Ngula confirmou. Ali consegui vender meus 2 bois, que seria para o casamento. Eu falo que seria para o casamento. E ali eu consegui tirar o visto e a passagem. Foi uma luta, foi negado o primeiro visto, depois consegui. E eu cheguei aqui no Brasil e me formei ali no Instituto Bíblico Eduardo Lene. E agora estou fazendo o curso da PMT, CFM. Me formo em novembro, dia 28, é a minha formatura, para voltar para Angola. Esse ano eu fui em Angola, ver minha família, depois de me expulsarem, depois de 15 anos, voltei para lá para ver minha família. Encontrei minha família numa miséria total. Meu pai perdeu tudo, porque tudo que ele ganhava era à base de bruxaria. Minha mãe se separou do meu pai, também perdeu tudo, meu pai tirou tudo dela, ela está numa miséria total. E os meus familiares, meus tios estão mergulhados na bruxaria. E basta perder uma carteira, vão nos quimbanda para adivinhar quem roubou a carteira. Se alguém está com dor de cabeça, eu quimbanda para ver quem está doente. Ali, quando eu cheguei, eu vi aquela situação, me partiu o coração. Chorei, lamentei, mas eu disse, Deus,
eu não posso fazer nada, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Foi ali que nasceu esse projeto aqui, né? Para Angola, né? Onde eu estou aqui, voltando, isso. Foi ali que nasceu esse projeto, para mim voltar para Angola. Eu liguei para o pastor lá de Lubango. Eu disse, pastor, tem como o senhor fazer um favor? Ele disse, qual? Eu disse, a minha família, eu fiquei na casa da minha família durante 3 anos, 3 dias. E esses 3 dias eu preguei a palavra, ministrei, mais de 30 pessoas lá ouvindo a palavra, e eles falaram, queremos uma igreja presbiteriana aqui no município da Matala. Tem como o Senhor abrir uma igreja, plantar uma igreja lá, e eu vou levantar recursos aqui no Brasil para a gente plantar a igreja? Ele disse, minha irmã, nós estamos orando há 1 ano para plantarmos uma igreja ali na Matala, mas só que não tem ninguém que vai ali. Por quê? Porque é um dos municípios com mais bruxaria. Matala é Kipungo. E nem muito, a maioria, as pessoas têm medo de ir ali. E nós não temos recursos para mandar pessoas para ir para aí. Que então você vir plantar a igreja, nos ajudar a plantar a igreja nesses municípios, né? E com a sua formação, você vai nos ajudar a plantar igrejas reformadas, porque as igrejas que nós temos aqui pode ser presbiteriana, mas também tem um pouquinho de neopentecostal. Então, nós queremos doutrina reformada. É como você está ali na base da doutrina reformada, por que você não vem e nos ajude, né? Para plantarmos igrejas aqui. E ali é na igreja do Lubango. Então, o nosso campo vai ser no Lubango, na província da Huila. A Huila, ela está localizada no sul de Angola. É uma das províncias, é a província mais rica do sul de Angola, né? Porque ela é uma terra úmida e seca, né? E por ser uma terra úmida e seca, lá tem muita agricultura. O povo vive da agricultura, da plantação de cana, da plantação de milho, batata doce e tudo mais. E ali, o povo, a língua majoritária é Nhanecaumbi, a Miono, a Nipopi, ela Cariame, para quem diz estou aqui, sou Nhanecaumbi, então posso ir ali, vou pregar o evangelho para todo o meu povo, né, sem dificuldade nenhuma. E Ombundo, Ombundo não é minha língua, mas Ombundo é como se fosse o português e o espanhol. Espanhol, né? Espanhol? Mais ou menos parece português. Não, é espanhol, né? Então consigo entender um pouquinho o Ombundo. E a minha mãe fala muito bem Ombundo, então minha família, porque lá a gente, quando casou um Nhanecaumbi e um Ombundo, então a gente consegue ter a mistura ali da língua, né? E ali vai me facilitar. Então eu disse para o pastor, tá, pastor, que bom, manda uma carta para o Conselho da Vila Nilo, ver se a Vila Nilo aprova essa carta, porque agora já sou membro da Igreja Presbiteriana de Vila Nilo. Se ela aprovar, eu vou lá nesse desafio, independentemente do que aconteça, a gente vai trabalhar juntos, né? A religião predominante, não só no Lubango, mas como em Angola, é a Igreja Católica, né? E 25% é a Igreja Protestante, Batista, Metodista, congregacionais, e também algumas igrejas, a Igreja Adventista, nós temos a Adventista como seita, né? E neopentecostais, que têm mais influência do brasileiro, né? O Brasil está lá. E, infelizmente, há muito secretismo, a mistura de cristianismo com a religião da cultura, né? Um pastor, membro da igreja, o filho está doente, não tem aquele preservar, não, já sou cristão, então não vou mais procurar remédios tradicionais e nos quimbanda, não, faz aquela mistura, né? Então, essa mistura é que faz com que as nossas igrejas tenham um pouquinho de rituais, né? Muito a libertação, reunião de libertação e tudo mais, mas tem alguns rituais ali que não tem nada a ver com a palavra de Deus, então a gente vai lá para trabalhar nisso.
os costumes locais desafiadores, eu fico, como eu já falei. Então, a gente vê uma adolescente se converte, chega aos 14 anos, 13 anos, 15 anos, a família a obriga a fazer o fico. E a menina vai ter que fazer o fico. E as igrejas não têm como se opor, né? E muitos pastores também não conseguem distinguir e misturam tudo, a palavra com a cultura. Então, para não irritar os mais velhos, liberam as crianças para fazer o fico. Então, a gente trabalha nesse desafio, como eu já passei e fiz isso, eu não aconselho a ninguém fazer o fico, porque é um ritual muito feio mesmo, envolve muita coisa obscura. E a circuncisão, todo homem tem que ser circuncidado. Né? A partir dos 3 anos aos 5, tem que ser circuncidado. Se não for circuncidado, para eles não é homem. Né? Não é homem. E também temos o alambamento, que é obrigatório o homem casar. Antes de casar, tem que dar o dote, tem os desafios ali, né? Tem que pagar uma taxa ali estipulada pela família da noiva para casar com a sua amada, né? A justificação desse projeto aqui em Angola. Angola pode ser, é um país rico, mas com muita corrupção e desigualdade. E por ter essa desigualdade, muita gente acaba buscando o socorro nos quimbandeiros. Então, eu preciso de um emprego, o governo não tem emprego. Se eu não tenho ninguém no governo para me ajudar para ter um emprego, se eu não comprar uma vaga no trabalho para trabalhar, então eu vou receber feitiço para me conseguir entrar nessa vaga. E ali eles vão receber feitiço, acabam se desviando, e outros vão para algumas igrejas essas que exploram o povo espiritualmente, que prometem casamento, a pessoa já está atrás do casamento. Né? Enquanto a mulher está casada com o marido com 3 esposas, né? E você promete a alguém que Deus vai te dar casamento, vai te dar riqueza, e não pregando a palavra, o que a pessoa vai fazer? Se doar nessa religião, sabendo que eu vou ter uma recompensa, vou ter um casamento, vou ter um emprego, e acaba não tendo no futuro, depois, e se frustra, sair da igreja, né? Então, é um dos desafios que a gente vai trabalhar lá também. E outra coisa também, a construção de templos é difícil por causa do desemprego. A pessoa passa um dia todo lá. A Angola é mais sustentado pelos ambulantes do que pelos funcionários. Por quê? Porque lá as mães acordam 5 horas, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e caular, não sei como é que eu vou usar essa palavra, caular. Imagina você fazer um negócio, né? Vai na 25 de março, pega as coisas mais barato para você vender na sua loja, na sua barraca, né? Ou no seu mercado. É isso, a gente chama de caular, né? Então, a pessoa levanta mais cedo, vai pegar as coisas para vender. Então, o que ele vai fazer? Vender para alimentar os filhos, em vez de construir o templo. Então, tem muitas igrejas que estão adorando debaixo da árvore, porque eles não têm esse costume ainda de templo, de construção de templo, né? E a gente, com o nosso projeto, vamos visar nisso, ajudar, né? A Mônica nos fala lá na PMT, não se fala ajudar, se fala colaborar, né? Colaborar na construção de templo para que o povo tenha um conforto, né, em adoração ao Senhor. E também outros desafios é a perseguição familiar, como eu já contei no meu caso. O marido manda a mulher escolher entre Deus ou ele, né? E a mulher acaba escolhendo o marido e para de ir para a igreja, né? Os pais mandam seus filhos escolher entre Deus e os pais, e os meninos acabam saindo da igreja porque não querem sair de casa, né? E o nosso projeto vai visar em ajudar as pessoas, né, a consolidar estas pessoas na palavra do Senhor. Mostrar para estas pessoas que, independentemente da escolha que os nossos pais nos dão, marido, nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Eu já trabalhei com mais de 4, 5 famílias que a esposa se converteu
E o marido mandou ela escolher entre Deus ou o casamento. E ela veio lá, e eu lá naquela casa abandonada, né, com baratas e tudo, ela veio lá chorando. O que eu faço? Eu disse, vamos orar. Vamos orar. Não sai da sua casa, não deixa o seu marido, mas também não deixe de ir na igreja. Nós vamos orar. Nós começamos a orar. Deus me concedeu a graça desses evangelismos que eu estava fazendo. Fui na escola evangelizar numa escola. De um dia, acordei, eu disse, eu vou evangelizar nessa escola. E quem era o diretor dessa escola? O marido dessa senhora. Eu fui lá, preguei a palavra para ele e preguei nas salas todas, pedi para as professoras orando, fui orando. E uma das professoras disse assim, o diretor está ali. Eu disse, o diretor? Logo o diretor disse, sim, vai lá falar com ele, ore com ele. Cheguei lá, orei com o diretor, fiz um convite para ele. No domingo ele veio na igreja, hoje ele converteu, está lá, é diácono, trabalha para a glória do Senhor e está junto com a esposa, não precisou se separar, né? Uma jovem foi expulsa de casa e eu tinha que acolher ela. E a família me acusou que eu sequestrei a filha, a nora. De manhã, eu com dor, com cólica, estou vendo um carro da polícia na minha porta. E eu levantei, o que foi? Eu queria me algemar, eu disse, não precisa me algemar. Me levei assim, me levaram para a delegacia, fiquei lá como Pedro e João, né? Quando curaram aquele coxo ali, o aleijado ali, né? E me levaram, fui interrogado. Aquela passagem quando Jesus disse, quando vos levarem nas autoridades e vos interrogar por causa do meu nome, não se preocupe com o que irei de falar, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Coloquei ali a promotora toda brava, todos ali me interrogando e tudo, e Deus colocava cada palavra para me responder. No final a promotora disse assim, você é uma mendiga, dorme mal, vive mal, mas tens resposta para cada pergunta que eu te fiz. E agora, a minha pergunta é, como é que você vai sustentar essa família que foi expulsa de casa por causa desse Deus que você disse que busca? Eu disse, o mesmo Deus que me sustenta vai sustentar essa menina. Hoje a menina que está lá, discipulei ela, é firme, está na presença do Senhor, graças a Deus. Aconteceu mais com outra jovem, hoje está lá também, esposa de diácono, está na igreja do pastor Ngula, né, graças a Deus, chama Odete. Então, eu digo que Deus, como Paulo fala, né, Pedro foi chamado para os gentios, para os judeus, e Paulo para os gentios e os judeus, né? Eu digo que eu acho que o meu ministério é esse aqui, ajudar as pessoas a se consolidar no Senhor, independentemente das dificuldades, que nós devemos permanecer em Cristo Jesus, né? Desse ano eu voltei para Angola, eu vi a falta da necessidade do discipulado, e onde nós vamos trabalhar, né, no discipulado ali. Por quê? Eu quando vim para cá, eu deixei a igreja com 400 membros. Quando eu voltei para lá esse ano, a igreja só tinha 40 membros. Aqueles antigos que eu deixei, veio 500 membros novos, por falta do discipulado, né? Então, a falta do discipulado, de acompanhamento, a família manda escolher entre Deus ou a família, e não tem emprego, depende dos pais, acabam abandonando a sua fé em Cristo Jesus para ficar com a família, né? Então, nós temos muitos cristãos, a igreja lotada e depois sumindo por causa desse acompanhamento, né? Por exemplo, eu não tive esse acompanhamento. Eu tive necessidade. Quem me acompanhou para me sobreviver, ter comida, o que comer, até alguns irmãos na igreja me fecharam a porta na cara, ninguém queria me acolher. Não queriam me alimentar. Quem me acolheu é que eu ia atrás do administrador todos os dias. Eu ia lá, na porta do administrador, eu dizia assim, Senhor, você tem que me alimentar, porque eu sou uma cidadã angolana, e eu fui expulsa de casa, eu não matei, não roubei, por causa do meu Cristo, eu fui expulsa. Então, você tem que me ajudar, né? E ali ele me ajudou com o milho que eu vendia, e fazia algumas coisas para vender lá, e ali eu fui sustentando. Então, não tem esse apoio, a pessoa
é abandonada, lhe manda escolher entre Deus, e ela prefere ficar com a família do que ficar com Deus, porque ela não tem esse acompanhamento. Então, eu quero estar trabalhando nessa condição, principalmente os Nhaneca Umbi, né, que são muito rígidos na tradição. Uma das tradições mais rígidas em Angola é Nhaneca Umbi. Então, trabalhar nessa questão para ajudar e consolidar. O nosso propósito é levar o povo a conhecer o Senhor, o Salvador, que a salvação vem de Cristo Jesus, né? Para que o povo glorifique a Deus, né? E nós vamos começar. No Lubango já tem uma igreja, mas também não tem templo próprio. A igreja do Lubango, ela nasceu lá em 2019, mas eles estão numa casa alugada, né? Não tem templo, estão num lugar alugado também, né? Então, a base ali vai ser Lubango, e eu não vou trabalhar no Lubango, eu vou trabalhar nos 23 municípios. Então, a proposta que me foi dada é para abrir igreja nos 23 municípios. Mas só que os municípios que eu vou trabalhar são dos municípios com mais bruxaria, né? Então, é um desafio enorme. Eu já estava envolvida com isso, fui consagrada para isso mesmo, antes da minha conversão. Eu sei o que é isso. Minha vida toda foi nos quimbanda, acompanhando o meu pai. Então, eu sei tudo muito bem isso. Deus me resgatou. Então, eu quero voltar lá e mergulhar com esses camaradas ali, né, para ver o que Deus tem para nós. E a estratégia, né, vai ser evangelização direto, e a evangelização é meu prato preferido, né? Ação social, né, para mostrar também o amor de Cristo. Angola está num momento muito difícil, muita fome. Gente, quando eu saí em Angola em 2019, 1 quilo de arroz estava a 100 kwanza. Hoje, 1 quilo de arroz está a 1.000 kwanza. Um saco de arroz, quando eu saí de Angola, estava a 2.500, 2.700. Hoje eu fui para lá, um saco de arroz está 27.000 kwanza. Imagina, de 2.500 para 27.000 kwanza. Né? E o salário mínimo do funcionário em Angola é de 50.000. Se o saco de arroz está 27.000, 28, e o salário mínimo é de 50.000, né? Você, se ela está me perguntando, quanto é que é 50.000? É R$250. 250 reais. Imagina o povo angolano que tem 10 filhos, 15 filhos. Meu pai tem 23 filhos. Imagina como é que vai conseguir sustentar esta família. E Angola está passando um momento muito difícil, e nós vamos estar trabalhando. Eu fui dessa vez, encontrei o povo passando necessidade. Todo o dinheiro que eu tive que comprar arroz para distribuir, comprar óleo e tudo, porque eu sei o que é passar fome. Eu ficava 2 dias sem comida. Eu ficava 1 dia sem comida. E tem dias eu falava assim, Deus, como é que vai ser o nosso dia amanhã? Eu aprendi a jejuar, não porque eu queria jejuar, é porque eu não tinha comida. Eu abria um jejum de 14 dias em oração, porque eu não tinha o que comer. Então, eu sei o que é isso. E quando a fome apertava, eu ia lá na minha família me humilhar. Quando eu chegava na porta, eles me fechavam a porta na cara e diziam assim, a feiticeira assassina chegou. Eu não tinha como entrar para pegar comida. Então, eu sei o que é passar fome, o que é passar necessidade. Então, as pessoas me perguntam, você tem certeza? Estás no Brasil, estás bem assistida, queres voltar para Angola? Eu disse, sim, tenho certeza. Porque a nossa riqueza está garantida lá no céu. A nossa pátria é lá no céu. Nós aqui estamos de passagem. Hoje, se eu for nas vossas casas, tem um conforto, tem uma cama, tem um colchão. Tem pessoas que estão dormindo no chão. Tem pessoas que não têm nem o que comer. Né? E as pessoas falam assim, não vem para Angola, Angola está uma miséria. Eu disse, o que adianta amontoar tesouros aqui na terra? Tem vezes que eu chego no meu quarto aqui no Brasil, chego no meu quarto e falo assim, Deus, esse conforto está me incomodando. Eu quero ir sofrer com os que sofrem. Quero suprir as necessidades daquelas pessoas que estão precisando, né? Então, o vosso
Quem apostar nesse projeto aqui não vai estar apostando no meu sustento, porque o meu sustento a Vila Nilo vai manter. Mas quem está apostando nesse projeto vai estar apostando para suprir as necessidades desse povo, que não tem o que comer, que não tem templo, que cultuam. As fotos ali, a luzinha, né, para me apontar, né, como é que eu faço? Isso, obrigada. Deixa eu ver se aprendi. Aqui, estão vendo aqui esse irmão aqui? As crianças sentadas no chão, no troncozinho, é o cultos. Esses cultos são comuns em Angola. Aqui, esse lugar aqui, essa aqui. Quando eu fui lá para ver a igreja, eu olhei as condições. Nesse dia choveu. E tinha o ensaio, o culto no sábado, né? Não conseguimos ter culto, ensaiar para o domingo. No domingo, chovia de novo e o povo esperou até a chuva parar para ter culto. E ali eu já tinha enviado, aqui não coloquei os blocos lá, né? Tem um caminhão que traz blocos, já tinha enviado algumas ofertas antes de eu ir para lá para comprar bloco. Nós tínhamos que sentar nos blocos. Imagina, passou a noite chovendo. Como é que os blocos estavam? Molhado. Porque missionária, ali me falaram, toma cadeira para sentar. Eu disse, não tem como eu sentar, eu vou sentar no chão, vou sentar nos blocos como vocês. Eu sentei nos blocos, pessoal. Quando eu levantei, me parecia que eu tinha me mijado. Molhada, né? E é assim que eles cultuam. Ali eu cheguei aqui no Brasil, apresentei esse projeto para os meus parceiros, né, que me sustentam enquanto eu estou aqui, e compramos 40, ela tinha 70 membros, a igreja tinha mais de 100 membros, então eles me apresentaram quantos membros tem na igreja. Lá em Angola, tem um costume, para me terminar aqui, que as crianças, elas, mesmo que chegar primeiro na igreja, quando o mais velho chega, ela tem que deixar o espaço mais velho sentar. Então, ela tem que sentar no chão, ou pegar uma pedra para sentar. Então, eu disse assim, qual é que eu vou fazer a estratégia? Tem muita gente que vê que a criança é o futuro do amanhã. Não, a criança faz parte da igreja hoje. Então, também tem que ser tratada como um membro, adulto, criança, todos nós somos membros de Cristo. Estamos ali para cultuar a Deus. Então, o que eu fiz? Eu disse, tá, vou quebrar essa coisa aqui. Eu comprei 50 cadeiras para as crianças e 70 cadeiras para adultos. Ali, se o mais velho chegar, não tiver cadeira, ali ele vai sentar no bloco. Porque sentar na cadeira da criança não vai conseguir, vai quebrar a cadeira da criança, né? Então, nós compramos as cadeiras. No vídeo que passou, tem algumas cadeiras lá. Compramos as cadeiras e ali depois começamos a construir o templo. O templo já está construído. Agora estou atrás das chapas. Já consegui, só me falta 12 chapas, graças a Deus. Anteontem consegui comprar os 20 ferros que faltava para cobertar a igreja. Agora só está me faltando 12 chapas para a gente cobertar a igreja, porque o mês que vem já começa as chuvas, né? Então, para eles não estarem mais ali molhando, e a gente vai estar trabalhando nessa situação, né? E acho que é isso aí. Ali tem a gestão. Quem vai ser a gestão desse projeto? É a igreja de Vila Nilo, que está me acompanhando, e com os parceiros que Deus colocar na minha vida, né? Ali o convite, junte-se a essa missão de Angola, para que a gente possa levar a palavra do Senhor, o ID, né? E, meus amados, para terminar aqui, não é que porque eu sou angolana estou falando isso aqui, é que o nosso povo angolano precisa da palavra do Senhor, precisa da palavra de Deus. Quando eu me candidatei para a PMT, eu fui aprovada a PMT, você se calhava me perguntar, por que você não vai ir pela PMT? A gente tem desafios ministeriais. E eu encontrei um desafio ministerial muito grande. Eu fiz a minha candidatura na PMT, em um mês eu fui aprovada. E eles mandaram uma carta lá pela PMT e deu algumas dificuldades, sigilo profissional, quem quiser depois me perguntar, a gente conversa.
E ali a PMT, eu tive que pedir para a PMT ainda me tirar da candidatura. E eles falaram, não, nós não vamos te tirar. Nós vamos te enviar para Guiné-Bissau, porque o teu perfil, precisamos em Guiné-Bissau, porque você fez pedagogia, nós estamos a precisar de professora, você trabalha com todas as faixas etárias da igreja. E lá em Guiné-Bissau também tem a mesma dificuldade, as pessoas são expulsas de casa quando se convertem, como a tua história. Eu disse, não, eu não posso ir para Guiné-Bissau, eu tenho que ir no meu povo. Meu povo está sofrendo, meu povo precisa da palavra. Então eu disse para ele, vamos combinar. Eu vou em Angola 5 meses, eu vou trabalhar, vou mostrar o meu trabalho. Ali depois eu vou pedir para a igreja de Angola mandar uma carta para a PMT, para que eu volte em Angola pela PMT. Se a igreja de Angola não mandar a carta para a PMT para me voltar para Angola, ali eu volto para a PMT em julho do ano que vem. Ali eu vou para Moçambique ou Guiné-Bissau, né? Então, eu vi a necessidade do meu povo lá, precisa da palavra do Senhor. Perguntas? Você falou, resumindo um pouco da sua história, eu queria saber, assim, qual foi a maior dificuldade sua quando você chegou aqui no Brasil, né? Assim, adaptação, entender, né? Mas qual foi, assim, contar um pouquinho dessa história sua quando você chegou aqui no Brasil, as dificuldades que você enfrentou aqui, né? Claro que entendo que as dificuldades que você teve aqui não foram muito perto das que você teve lá, mas claro que sair do seu povo e vir para um país novo também gera coisas novas, né? Dificuldades novas, né? A minha maior dificuldade foi a minha saúde. Quando eu cheguei, o livro conta, eu só fiz um resumo aqui. Eu cheguei capengando, porque eu não sabia que eu tinha mioma e cisto, e já estava bem avançado, e eu não sabia que eu tinha endometriose, e bem profunda e já bem avançada também. Então, quando eu cheguei aqui, a alimentação piorou nas minhas enfermidades. Mesmo lá no IBEU, quando você chegar no IBEU, eles me apelidam filha do reverendo Roberto, brasileiro. Porque o reverendo Roberto brasileiro estava o tempo todo comigo lá em Rio Verde, no hospital presbiteriano, lá de Rio Verde, né? Então, essa foi a minha dificuldade, porque eu não consigo ficar sentada 30 minutos. Quando eu ficava sentada 30 minutos na sala de aula, o meu útero ficava inflamado. E eu não conseguia nem levantar. E era cólica. E era dores terríveis, dor de parto. E era uma dificuldade tão grande que um dia eu cheguei para o reverendo e disse assim, reverendo, eu quero voltar e morrer para o meu povo, eu quero desistir do curso, né? E eles falaram, não, você veio aqui para estudar e você vai se capacitar. E eu não sei nem como, eu tirava boas notas. Mas eu pouco assisti aula por causa das dores, né? Minha vida era mais hospital, né? E também a alimentação. Até hoje eu não me acostumei com a comida do Brasil. Até hoje. Eu faço a minha comida mesmo da Angola. E também o fuso horário. Até hoje eu troco a noite pelo dia. Não sei o porquê, não sei se é dificuldade, se é muita... A gente passa por muitos problemas, a gente tem sequelas, né? Então, e o sotaque. Eu tive que me esforçar a aprender o sotaque. E eu chegava ao professor na sala de aula, falava o português, eu falava assim, professor, vai com calma. Eu não estou entendendo nada. Por isso que eu cheguei em 2019, então eu fiquei em 2019 como assistente, para mim me adaptar no sotaque, porque eu não entendia. Ali as aulas eram para começar na pandemia. Quando chegou em 2020, veio a pandemia, tiveram que cancelar as aulas. E alguns em Angola ligavam para mim e diziam assim, você foi fazer aqui no Brasil. Justo quando eu consigo visto para mim vir para cá, na igreja presbiteriana do Cunene, abriu um instituto bíblico calvino. E eles falaram assim, aqui abriu um instituto bíblico, você foi para lá para fazer o quê? Nada. Não está a estudar nem nada. Nós aqui já estamos avançados, estamos mais que você. E eu entrava em crise e eu falava, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu fiquei no IBEU sozinha, todo mundo foi para suas famílias.
Então, na minha adaptação, eu tive que morar sozinha lá no IBEL, aquele instituto tão grande, né? Então, foi muito difícil, mas Deus foi sempre suprindo. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha mantenedores. Então, no início, foi assim difícil para mim ter apoio, sustento lá no IBEL. E eu não conhecia ainda ninguém, né? Mas Deus foi levantando as SAF. Vocês estão de parabéns. Né? Ali, quando uma SAF me adotava há 6 meses com sustento, parava, Deus levantava outra SAF para me adotar. E assim foi o meu sustento no IBEL, porque no IBEL, a minha bolsa era 100%, né, na alimentação, mas o material da escola, os livros, tudo era por minha conta, né? E, graças a Deus, o reverendo Roberto, até a minha medicação, o tratamento e tudo, ele pegou isso para ele, né? Porque tudo seria para mim. Mas Deus foi suprindo tudo isso. Acho que ele está me mimando depois de tudo que eu passei. Mais alguma pergunta? Não, o meu povo, a perseguição é familiar. Só familiar. Não matou. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Sendo espancada, tem vezes que já acompanhei o caso de uma minha amiga também, quando converteu, o pai levou ela na delegacia, trancou ela, mandou a polícia espancar nela até negar Jesus. Né? Então, a perseguição é familiar. O governo está nem aí. Né? Só teve uma perseguição no ano 2018, e essa perseguição fecharam algumas igrejas, e eu creio que, sabe quando Estevão foi apedrejado? Deus permitiu essa perseguição para abrir a igreja presbiteriana de Angola, porque a igreja presbiteriana de Angola, ela foi fundada em 1984. Até 2023, a igreja não era reconhecida. Então, quando fecharam as igrejas, qual a igreja que foi fechada? A primeira foi a presbiteriana, porque também acharam que mais igreja, uma neopentecostal, que abriu para ir para extorquir o povo. Então, fecharam a igreja. Então, nessa que fecharam a igreja, foi ali que foram no cartório para ver. A igreja não tinha nem registro em Angola. Né? Por isso que ali onde apresentei, tem batista, não tem presbiteriana ali, porque a igreja presbiteriana só foi reconhecida em 2023, graças a Deus a essa perseguição do governo que fechou as igrejas, e ali que a gente conseguiu ver que a igreja presbiteriana não era reconhecida. E depois disso nunca mais teve. Mina, eu queria te perguntar, como Angola é um país socialista, quanto que isso afeta essa perseguição, essa cultura contra o cristianismo, né? Porque você falou que eles realmente, tipo, a família perseguia a respeito disso, e também como servir no seu projeto para que não tenha uma confusão no trabalho cristão com o trabalho social, assim, uma questão só de assistencialismo. Em Angola, uma das coisas que mais, se vocês perceberem, o ministério do pastor Antônio Ngula, ele está crescendo por causa da ação social. Por causa da fome, né, da falta de emprego, a gente faz ação social. Por exemplo, ele tem na igreja dele lá uma farmácia da comunidade que atende todo o CONENE. Então, se a pessoa vai no hospital, não tem condições de comprar remédio, vai nessa farmácia. Através dessa farmácia, a igreja está lotando. Por quê? A família não tem condição e encontra uma pessoa que vai te ajudar sem troca de nada, e a única coisa que essa pessoa vai te dar é a salvação em Cristo Jesus. E a pessoa vem, vê isso que é na prática, e tem comida de graça, não é cobrado, não é exigido a nada, e ela permanece. Ali vem, a primeira coisa que eles fazem é mandar os filhos, para que os filhos tenham comida. Quando vê que os filhos estão sendo alimentados, estão recebendo roupa e tudo, ali vem a mãe. E depois vem o pai, e depois vem a família toda. Né? Então, a ação social é um ato de evangelismo muito forte lá em Angola por causa dessa fome, dessa pobreza. Fez mais alguma pergunta que eu não peguei?
E a sua família? Você falou, né, que você foi até lá e agora vai implantar a igreja. Alguns deles se converteram ou ainda... A minha irmã, depois de mim, ela converteu, graças a Deus, mas só que ela também não está na casa dos meus pais. Né? Então, ela converteu fora da casa dos meus pais. A minha mãe disse que está convertida, mas está na católica. Né? Disse que deixou os terços, deixou a imagem, mas que ela não queria nenhuma igreja, porque lá tem a igreja universal e pentecostal. Ela disse que não quer nenhuma dessas igrejas, só quer a igreja presbiteriana. E ela disse, se vocês virem plantar uma igreja aqui, eu serei o primeiro membro na vossa igreja. Né? Então, a gente crê nisso. E estamos a orar e, se Deus quiser, a gente vai plantar uma igreja. O primeiro campo-alvo é matá-la, né, para a gente trabalhar lá. O meu pai, até agora, ele ainda resiste. Não faz nem um mês, nem 2 semanas que a gente estava conversando e ele disse assim para mim. Eu falei para ele, pai, vê, como você é prefeito ali, vê se tem alguns terrenos para mim plantar igreja ali e tudo mais. Ele disse, quando eu falei plantar igreja, ele disse, não vem mais. Fica ali no Brasil mesmo. Porque aqui você não vai casar. Você aqui está com 32 anos. Aqui você só vai se casar com um viúvo de 70, 60 anos. E com filhos. Então, pode ficar lá, né? Não vem mais aqui. Então, ele ainda tem essa resistência. Meu pai não entra no meu Facebook. Meu pai tem ciúme de Deus. O meu Facebook é adotada por Cristo. Tem vezes que ele me envia mensagem, já me ligou, falava para mim, tira esse nome, que adotada, eu sou teu pai, que adotada, tudo mais, né? Então, a dificuldade é essa com a minha família, mas alguns meus primos também já se converteram, estão na igreja presbiteriana, né? Então, Deus tem feito milagres. Deus tem feito milagres. E eu creio que Deus quer que eu volte lá para pregar, porque dessa vez que eu fui, eu preguei para mais de 50 pessoas. E estavam todos lá ouvindo a palavra. E eles olharam para mim e falaram assim, por que você não traz essa igreja aqui? Foi ali que eu decidi voltar para me ajudar na plantação de igreja. Alguém mais tem pergunta? Lá fora tem o livro. Quem quiser comprar esse livro, o livro As Pulseiras e Chaveiro, feito por mim. Cada chaveiro ali expressa algo que você quer. Deus, eu te amo. É tudo que você... Lê, escolhe, antes de comprar, lê o que você quer para você. Tá bom? E essa venda dos livros e chaveiro é para minha passagem de volta para Angola. O projeto não está voltado mais para o meu sustento, né? Graças a Deus, porque a Vila Nilo... ele vai manter o 50% do que eu ganho aqui, da minha côngulo aqui na Vila Nilo. Então, com o que eles têm para mim, eu já consigo sobreviver. Mas o projeto visa mais em colaborar lá, né? Porque eu preciso de 2 irmãos, porque eu sou mulher, né? Gente, presbiteriano, mulher, princesa, eu falo isso. E tinha que ser assim mesmo, né? Aí é tão bom ser princesa, não fazer nada, né? E eu vou ter que precisar de um presbítero e um diácono. E a proposta que a igreja me deu foi, nós não vamos, não sei se vai ter um presbítero que vai te acompanhar nesse projeto, porque ele teria que deixar os seus negócios. Esse é um ambulante, a maioria lá não tem emprego. Não conseguem, já concorreram várias vezes no concurso público, não conseguem entrar porque tem que comprar vaga. E como cristão, não pode fazer isso, né? E eles falaram, não sei se vai ter alguém que vai deixar os seus negócios para ir estar com você, plantar a igreja nos 23 municípios. Então, ali, esse projeto aqui, quem vai apoiar é mais para o sustento dos obreiros que vão trabalhar comigo lá em Angola e também para alugar lugares para culto, né? A gente já conseguiu comprar um terreno na Chibia e também que estamos a precisar de construção. Estavam a fazer culto na casa de uma irmã. O marido chegou para ele, expulsou os irmãos e mandou a mulher escolher entre Deus ou casamento.
Então, os cultos agora ainda pararam. A semana passada, a semana retrasada que eu falei com ele, foram para lá, não conseguiram nem fazer culto, não tinha nem onde fazer culto, né? Então, esse projeto visa em alugar lugares ou comprar espaço para a gente ter um culto melhor, para não ter aquilo, não vai vir alguém, vai nos expulsar, vai vir alguém dizer que sai da minha casa, né? Para a gente ter uma paz, uma tranquilidade ao cultuar o nosso Deus. Amém.